Portugal ontem defrontou a equipa do Uruguai e perdeu por 2-1, estando fora deste Campeonato do Mundo Rússia 2018. Talvez o melhor jogo da nossa seleção dentro da Rússia, dentro do Campeonato do Mundo, mas o futebol é assim mesmo, não só a equipa que joga melhor vence as partidas. O Uruguai, uma equipa muito matreira, muito experiente, num contra-ataque foi mortífero. Cavani faz os 2 golos da seleção do Uruguai e Pepe, através de uma bola parada, faz o gol da nossa seleção portuguesa. Perdemos frente à equipa do Uruguai pela margem mínima, estamos fora do Mundial e claramente todos os portugueses estão tristes com este sucedido. Vou falar um pouco sobre o jogo, aquilo que correu menos bem à nossa seleção nacional e espero que goste, é carregar com aquele likezinho para apoiar aqui os vídeos do canal Joga Simples. Vocês sabem que eu estou em ambiente de férias, por isso não tenho aqui a minha iluminação, nem tão pouco estou nos meus aposentos com as melhores condições. Mesmo assim, vamos falar um pouco sobre a nossa seleção, que Fernando Santos escalou o seguinte 11. Na baliza tivemos Rui Patrício, lado direito tivemos Ricardo Pereira em vez de Cédric, lado esquerdo Rafael Guerreiro, dupla de centrais com José Fonte e Pepe, no corredor central Adrian e William Carvalho, mais à direita Bernardo Silva, mais à esquerda João Mário e depois na frente Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo. Uma estrutura, ou neste caso posso dizer um sistema de 4-4-2 em que nem tudo correu bem à nossa seleção nacional, principalmente problemas através dos corredores laterais com bola. Vamos partir do princípio, uma primeira fase de construção onde a seleção do Uruguai não deixava Portugal sair a jogar. Reparem que os 2 centrais, tanto o Pepe como o José Fonte, abriam para receber bola e depois neste caso havia uma troca posicional no primeiro médio a descer para receber bola. Neste caso, Adrian era o primeiro médio neste exemplo para receber bola. 3 jogadores da seleção do Uruguai a tentar impedir a primeira fase de construção da nossa seleção portuguesa e reparei que vários lances em que Rui Patrício colocava a bola diretamente nos nossos laterais. Logo aqui a seleção do Uruguai tinha a sua estratégia muito bem estudada, não deixar Portugal construir a partir do primeiro terço, mas quando o Uruguai descia as linhas não era preciso uma linha de 3, ou seja, os 2 centrais com posse e depois tanto Adrian ou William Carvalho vinha buscar dependendo sempre da situação da bola, nunca fazendo uma linha de 3. Os problemas começavam numa segunda fase, ou seja, no lado esquerdo, vou dar o exemplo, era Rafael Guerreiro que subia através do seu corredor mais à esquerda, quando João Mário depois ia para locais mais interiores, não só para criar a superioridade numérica, mas para soltar o corredor a Rafael Guerreiro. Gonçalo Guedes, e aqui temos o primeiro erro, porque se não é João Mário que dá largura, se é o corredor para o lateral Rafael Guerreiro, não vejo o porquê de Gonçalo Guedes depois fazer uma diagonal de dentro para fora, invadindo o corredor do lado esquerdo para receber bola. E aqui há uma falta de referência depois no setor mais à frente, no último terço do terreno, no corredor central. Portanto, aqui temos logo um pequeno problema, ou seja, quando o Rafael Guerreiro tem a bola no lado esquerdo, João Mário está mais dentro, não vejo o porquê de um dos pontas de lança invadir o corredor do lado esquerdo para receber bola, até porque João Mário depois ficava em espaços interiores e nunca ocupava o espaço da finalização, onde depois faltava uma grande referência na área, porque Ronaldo era aquele jogador também mais livre. O primeiro erro depois vem também no corredor do lado esquerdo, que é exatamente ao do lado direito, ou seja, nem Bernardo Silva do lado direito, nem João Mário davam a largura quando era preciso numa segunda fase da nossa seleção portuguesa. Reparem que Rafael Guerreiro está no corredor mais à esquerda a receber a bola e neste caso, na minha opinião, João Mário teria
que dar a largura do lado mais à esquerda da nossa seleção portuguesa. Adrián, William Carvalho e falando um pouco já no meio, eram duas peças sempre em diagonais, ou seja, dependendo do posicionamento da bola, e o Adrián era o jogador mais ofensivo, mas faziam sempre as suas trocas posicionais, enquanto Ronaldo, com a sua mobilidade, fazia com que depois na frente de ataque nós perdêssemos grande referência. Portanto, aqui destacar, quando o lateral esquerdo recebe bola, era normal em jogos anteriores o médio ala dá largura, algo que não aconteceu. Do outro lado era exatamente igual, ou seja, o corredor estava libertado para Ricardo Pereira quando Bernardo Silva vinha dentro, mas depois, quando o Ricardo Pereira tinha a bola num setor mais recuado, nunca dava a largura Bernardo Silva, o que depois dificultava o jogo da nossa seleção. Depois tínhamos um terceiro problema, que era na frente de ataque, no último terço do terreno, porque quando os médios alas não dão largura e quando chegamos à última fase, o que é que acontece? Acontece que tanto o Guedes abria na direita, ou se a bola estivesse no corredor mais à esquerda, era Ronaldo que abria. Mas se um dos pontas de lança abrissem num dos corredores, o médio ala nunca fazia a permuta de posicionamento, nunca fazia a troca posicional para preencher o corredor central no último terço de terreno, no ataque da nossa seleção portuguesa. Obrigava, o terceiro problema, obrigava ao ponta dar a largura, mas depois o médio ala ficava numa situação recuada, não ia preencher o posicionamento do ponta, deixado fazendo essa diagonal de dentro para fora. E Portugal perdia assim força de ataque, perdia posicionalmente jogadores no último terço do terreno, e depois a mobilidade trazia grandes problemas na transição defensiva, que eu vou já falar mais à frente. Continuando ainda com a nossa seleção com bola, reparem que no corredor central, Adrián e William Carvalho sempre no sentido diagonal, sempre no posicionamento da bola, mas a seleção do Uruguai tinha isto muito bem estudado. Reparem no posicionamento dos dois médios da seleção portuguesa, mas reparem onde está Cavani. Cavani foi a peça fundamental desta seleção do Uruguai, não só pelos 2 golos marcados, como também pelo aspecto defensivo, o que dificultava depois a Adrián a receber jogo e dar início à segunda fase. Portanto, Adrián sempre foi um jogador que tentou pegar no jogo, mas tinha Cavani à perna, e muito bem a seleção do Uruguai, com a lição muito bem estudada. Mas reparem que mais uma vez Rafael Guerreiro tem bola e João Mário não está aberto na linha. João Mário está sempre a fazer aquele jogo mais interior. Portanto, a nossa seleção, mesmo no corredor central, Cavani era um jogador que defendia muito bem. E depois, através de todos os problemas que eu já referi sobre a segunda fase, dos 2 médios alas nunca darem largura, obrigando no último terço de terreno tanto Ronaldo mais à esquerda como Gonçalo Guedes a abrir, e depois faltando referências no corredor central. Cristiano Ronaldo aqui já está com bola mais à esquerda, como eu tinha falado, mas reparem em João Mário. João Mário não deveria dar ali uma linha de passe, até porque Ronaldo tem uma linha de passe de Rafael Guerreiro mais atrás e Adrián muito lento na saída do seu posicionamento mais recuado. Era Adrián que teria que dar ali uma linha de passe. Rafael Guerreiro está muito bem também a dar uma linha de passe. João Mário deveria situar-se no posicionamento de Cristiano Ronaldo, e Guedes, mais uma vez atrasado no que diz respeito também ao seu posicionamento, o que faria que o quarteto defensivo da equipa do Uruguai jogassem completamente à vontade. Ou seja, a falta de posicionamento através de uma mobilidade mal feita fez com que Portugal depois sofresse contra-ataques muito perigosos por parte da equipa do Uruguai. Um primeiro tempo com mobilidade a mais. Reparem nesta imagem, no primeiro tempo, aos 33 minutos, reparem onde está Bernardo Silva e João Mário, são os 2 jogadores dos corredores laterais, e Adrián, que é o médio centro, está também colado ao corredor mais à direita. 3 jogadores em que Bernardo Silva está a jogar dentro, mais à direita. Não percebo o porquê do aparecimento de João Mário num corredor contrário
ao seu posicionamento. Não percebo porque é que Adrián também no corredor central tem que fazer ginástica em ir pegar na bola no jogo, também dentro do corredor do lateral da nossa seleção portuguesa. E William Carvalho muito adiantado em relação à linha defensiva da nossa seleção portuguesa. E aqui havia um caos, ou seja, excesso de mobilidade traz caos à transição defensiva. Porquê? Porque os jogadores não estão posicionados no seu habitat natural, no seu posicionamento, e depois é muito difícil a seleção recuperar a bola numa transição defensiva tão rápido como o selecionador gostaria. Ou seja, tanto João Mário, Bernardo Silva e Adrián estão os três no corredor do lado direito. Era muito fácil a seleção do Uruguai roubar bola e num passe longo, colocar a bola no corredor contrário, e Portugal sentiu aí grandes dificuldades. Portanto, uma primeira parte que não foi nada boa, não só com bola como no processo sem bola. Portugal sem bola tentava pressionar a alta equipa do Uruguai, mas descoordenados, via-se Ronaldo a tentar pressionar e a chamar os seus companheiros para subir as suas linhas, mas Portugal, como vocês já sabem, defende num 4-4-2. Bernardo Silva do lado direito e também do lado esquerdo João Mário descem e formam aquela linha de 4 no meio campo. E claro, Ronaldo e Guedes eram os dois jogadores mais avançados, os primeiros a defenderem nesta seleção de Portugal. Mas aqui também tínhamos um contra. Enquanto Cavani muito bem descia e anulava a função do corredor central da equipa portuguesa, do outro lado Gonçalo Guedes era um jogador perdido. Gonçalo Guedes nunca descia para anular o corredor central da equipa da seleção ou da seleção do Uruguai. Curiosamente, no jogo anterior, André Silva já conseguia fazer isso. E não sei se partiu da estratégia do nosso selecionador, o que é que ele procurou em Guedes em relação, fazendo a comparação com André Silva. André Silva faz esse papel muito bem, enquanto o Gonçalo Guedes não consegue fazer esse papel de fechar a zona do pivô. Uma segunda parte, eu estou aqui com as imagens ainda que eu tratei e editei, uma segunda parte que Portugal começa muito melhor porque há trocas posicionais. O que é que acontece aqui? Há uma linha de 3 que vai jogar atrás de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mais fixo no início do segundo tempo e Gonçalo Guedes vai se fixar mais à esquerda, João Mário mais à direita e depois no meio Bernardo Silva. Bernardo Silva era aquele jogador no corredor central que fazia o apoio a Cristiano Ronaldo, mas notava-se uma seleção mais presa, entre aspas, no seu posicionamento, e é assim que as equipas têm que jogar, e depois a dinâmica é feita com permuta de posicionamento, e isso aconteceu no início da segunda parte, e esta imagem é clara em que temos Adrián e William Carvalho à frente de uma linha 3 e depois Ronaldo mais na frente. Foi um jogo, uma primeira parte que eu não gostei, uma seleção com bola não foi a seleção que eu vi em jogos anteriores, a seleção sem bola também não esteve coordenada, não esteve organizada, permitindo contra-ataques da seleção do Uruguai. E depois eu tenho aqui o filme do jogo, portanto, Portugal entra, eu acho que entra bem na partida, mas ao mesmo tempo há um misto de nervosismo. O Uruguai marca aos 6 minutos, no meu entender, um erro de Rafael Guerreiro que não tira os olhos da bola e não se preocupa com o jogador que está nas costas, que é Cavani. Há um cruzamento e o avançado Uruguai vai fazer o gol de cabeça aos 6 minutos. Depois, eu coloquei aqui aos 17 minutos, Portugal não consegue soluções no último terço de terreno e abusa nos cruzamentos que nada fazem para contrariar a organização defensiva do Uruguai. Os pontas, tanto o Guedes como o Ronaldo, a caírem nas linhas, mas depois os médios-alas não faziam a permuta de posicionamento, qualquer cruzamento para a área não tínhamos referência. Depois, aos 36 minutos, há um apontamento, Gonçalo Guedes, João Mário e Bernardo Silva não estavam a dar à seleção aquilo que nós todos esperávamos. Segunda parte, as trocas posicionais, como já falei, João Mário na direita, Guedes na esquerda, Bernardo Silva no meio, no apoio, naquele corredor central a Cristiano Ronaldo. E depois, aos 54 minutos, há o gol da seleção, a bola parada, canto curto, Pepe muito bem nas alturas, excelente golo de cabeça. Portugal continua a ser melhor do que a seleção do Uruguai, não só pela troca de posicionamento, como na dinâmica muito mais coordenada, mais e melhor coordenada, e Portugal, na minha opinião, foi superior
à seleção do Uruguai. Mas 6 minutos depois, aos 61 minutos, há o gol do Uruguai, ou seja, há uma bola metida na frente, em que Pepe vai saltar, vai disputar o lance e não consegue ganhar a bola, e o Uruguai aparece numa situação de 3-3. E foi aí que o passe, quando entra, na minha opinião, Ricardo Pereira também, sempre com os olhos na bola. Como é que é possível a este nível o jogador estar focado na bola e não no adversário, na sua zona? Há um passe para Cavani, Cavani vai finalizar com mestria, fazendo o gol da seleção do Uruguai. Depois sai Adrián e entra Quaresma, sai Guedes e entra André Silva. Aqui não percebi porque é que Ronaldo vai para a esquerda e André Silva vai para o meio, mas isso foi em poucos minutos, porque acho que no final a seleção depois voltou aos 2 avançados. Sai João Mário e entra Manuel Fernandes. Manuel Fernandes também entrou um pouco ansioso ou nervoso, em que a seleção estava a ter posse no último terço. Há lá 2 remates de Manuel Fernandes descabidos, em que o próprio selecionador ficou muito chateado. Ou seja, uma seleção em que foi melhor, uma seleção com mais posse, uma seleção a jogar dentro do meio campo do Uruguai, mas na minha opinião a experiência de um campeonato do mundo, uma prova que nada tem a ver com o campeonato da Europa, fez pesar para a seleção do Uruguai, em que no último terço do terreno, em termos de finalização, foi mais feliz. Portugal cai de pé, Portugal continua a ser o campeão europeu, foi afastado, na minha opinião, injustamente pelaquilo que fez dentro de campo, mas através de uma primeira parte horrível, uma primeira parte muito má, não foi depois suficientemente na segunda parte para equilibrar e chegarmos à vantagem para eliminarmos a seleção do Uruguai. Por isso, já estamos a caminho de casa, estamos fora do Mundial. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, apesar da derrota, da saída, apesar de eu não estar nas minhas condições mais perfeitas para fazer a minha análise. Mas eu espero pelo vosso apoio, carregando nesse likezinho no vídeo, aqui no canal Joga Simples, e muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no vosso canal Joga Simples.